Fala, queridos, graça e paz. Pastor Ricardo Isaac falando. Nós estamos começando hoje uma nova série, Eu Tenho um Chamado. Todos precisamos entender que somos chamados pelo Senhor. Mas nesse primeiro dia eu quero falar sobre a origem do chamado, ok? Tudo tem uma origem e o nosso chamado também, ele tem uma origem. Qual é a origem do nosso chamado? É isso que nós precisamos entender. A origem do nosso chamado está em Deus. Deus é a fonte, Deus é a origem de todo chamado. Se alguém foi chamado pelo Senhor, ele sempre vai ser a origem de tudo e a fonte de tudo. É por isso que toda dúvida que você tem, toda confusão na sua mente, você nunca vai tirar com outras pessoas. Você sempre vai tirar indo na fonte. Você precisa ir na origem, naquele que te chamou. É aquele que te chamou que vai descortinar, que vai revelar, que vai mostrar, à medida que o tempo vai passando, qual é o seu chamado. Amém? Então pare de procurar respostas em pessoas. Pare de procurar respostas em homens. Porque a sua resposta, a resposta do seu chamado, ela está na origem. Você tem que ir na origem, você tem que ir na fonte. Você tem que ir naquele que te comissionou, naquele que te chamou. E você não precisa precipitar as coisas, você não precisa antecipar nada. Tudo acontece no tempo de Deus, tudo acontece na hora de Deus, porque a origem é Ele. Ele quem chamou, Ele quem te escolheu, então Ele mesmo vai cuidando para que tudo aconteça dentro do tempo dEle. Você tem um chamado de Deus? Eu acredito que sim. Então descansa nele e sempre que você tiver dúvida, vai até a fonte, vai até a origem. Ele é a origem, Ele é a fonte do meu e do seu chamado. Nunca confunda profissão com chamado. Profissão é profissão, chamado é chamado. Você pode usar a sua profissão para a glória de Deus, mas o seu chamado, ele sempre vai ser uma vocação. É Deus que vocaciona, é Deus que escolhe, é Deus que chama. E isso começa a arder e queimar no seu e no meu coração. Se isso está queimando e ardendo no seu coração, então parabéns, você é um chamado do Senhor. Então, qualquer dúvida, tira com aquele que é a origem e que é a fonte. Ele é a fonte, ele é a origem do seu chamado. Amém? Não esqueça, a origem do chamado é o Senhor. Grande abraço, graça e paz. E siga-nos aí para poder ter acesso a muitos mais vídeos abençoados em nome de Jesus. Um grande abraço, graça e paz.